Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa, o Manezinho Cervejeiro. E a dica hoje ele vai ser aquela receita lá da Catarina Sour de goiaba que eu fiz ali. Vamos fazer uma degustação dela e depois eu vou comentando ali sobre a receita, do que foi feito, de como eu fiz essa receita, né? Que eu fiz a acidificação dela com uma Philly Sour. Não fiz o Captor Sour, né? Mas para a galera que quer fazer do jeito certo ali a acidificação, com o modo Captor Sour, eu vou deixar aqui a dica ali, que o Daniel tem os cursos dele lá de cervejas ácidas. Eu vou deixar umas dicas ali para a galera, se quem quiser acompanhar lá, seguir lá no canal dele lá, certo? Ele tem o curso lá de cervejas ácidas, né? Que aí faz do modo certo. Aqui é uma brincadeira que a gente faz com a Philly Sour, que é do modo mais fácil, né? Então, vamos ver como é que ficou o perfil dela ali, beleza? Inclusive o Daniel provou essa cerveja, depois eu vou deixar um pedacinho ali, um trechinho ali que ele fez a provinha lá, beleza? Então vamos provar essa bruta ali, ver como é que ficou a cor dela. Ó, carbonatação ficou alta, né? É que a Catarina Sour, a cor dela, depois eu vou botar a foto ali. Que ela ficou assim, um vermelho bem destacado mesmo, né? E essa carbonatação, eu gosto da carbonatação um pouco mais alta, essa formação de espuma ficou boa, ficou top, né? Carbonatação bonita. A formação de espuma dela, ó. E ela é uma espuma persistente, né? Ficou uma espuma bem branquinha. Olha só a cor que ela ficou, né? A Catarina Sour é um estilo de cerveja que ela não apresenta notas de malte, né? Tem que ser bem sutil, né? Aqui ela vai destacar mais são as frutas que a gente usou ali, no caso aqui a goiaba. O lúpulo também, a lupulagem dela é bem baixa também, a gente não pode sentir aromas de lúpulo, né? Quando a gente mete o copo para sentir o aroma, já explode o aroma da goiaba, né? Ela não pode ter nenhum ésteres, não sinto o aroma de levedura, ela ficou bem limpa, né? E é o que o perfil pede. Agora vamos ver como é que ficou a acidez dela. A acidez dela ficou top. Eu consegui chegar com ela a 3.6, 3.5 se não me engano, o pH dela, né? Então ela ficou com uma acidez boa. Aquele acidezinha que fica, não ficou assim, aquela acidez forte, né? Ela ficou uma acidez boa, que é bem aceitável, né? E sinto bastante também o aroma, o sabor da goiaba. Não sinto a levedura, ficou bem neutra, bem suave, né? E ó, a formação de espuma dela ficou boa, a persistência também, né? Para quem quer fazer uma sour bem facilzinha, que é a base da Vit que eu usei lá, né? Usei 50% trigo e 50% Pilsen. Usei um pouquinho só de Munique 2 lá, só para dar uma corzinha nela mesmo, né? E essa cor aqui, a goiaba não deixa essa cor, ela deixa mais pálida, né? Essa cor aqui depois eu vou, mais ou menos lá na metade do vídeo lá, eu vou dar o segredo ali, qual foi o segredo para eu chegar nessa cor aqui, beleza? Que ficou top, ficou lindona mesmo. Galera, então é isso. Vamos lá para a receita, eu vou apresentar a receita ali para vocês do que eu fiz com ela, beleza? E em seguida já mostro a abraçagem, como é que foi a abraçagem, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Qualquer coisa, façam os comentários ali que eu sempre respondo a galera nos comentários, alguma pergunta, alguma dúvida que ficar sobre a receita, sobre a abraçagem, fermentação e tal, eu respondo lá, beleza? Comentem lá que eu dou aquele upzinho lá. Então, bora lá? Nossa aula é com oferecimento especial de cerveja querida, salve TJ. E aí, tá na área ou não tá? Hoje a gente tem
uma sour com goiaba. Vamos discutir um pouquinho, porque hoje o assunto é Catarina Sour. Vamos ver o quanto de Catarina Sour tem aqui. Já conversei um pouco com o TJ para ele me falar pelo menos um pouco por cima como é que era essa cerveja, né? Vamos falar um pouquinho desse conceito, sour, Catarina Sour, e diferenças de sours. Vamos falar de como surgiu o estilo Catarina Sour, contexto de como e por que ele surgiu, onde surgiu, como que aconteceu. Eu quero ver, vou ver como é que tá do TJ aqui, se ficou legal também. Vou discutir, já falei para ele que se estiver ruim, eu vou falar. Não, o TJ tá mandando bem, acho pouco provável que não esteja boa, mas vamos ver como é que ela tá aqui. Vamos ver características, processos, uma receita, né, uma base de receita, e eu libero para vocês a receita base da minha Catarina Sour de goiaba, que foi a grande... Eu vou dizer assim, tipo, foi a primeira cerveja, foi a primeira Catarina Sour inscrita num primeiro concurso que poderia, né, que o BJCP já aceitava a Catarina Sour e que foi campeã. Então, é bem interessante, foi bem emblemático para mim. Depois eu conto para vocês como é que foi a experiência, inclusive de receber a notícia e tudo mais, depois eu falo. Mas vamos chegar lá, Que a cerveja tá muito bonita, muito linda, uma cor bem interessante, uma espuma bem formada. Já dá para sentir um cheiro bem pronunciado de goiaba. A gente já vai falar de características, tá? Eu não quero me aprofundar, que eu tô com sede aqui e não aguentei. Depois eu falo mais. Mas por enquanto, parabéns, CJ, tá? Pô, show! Olha lá. O que acontece? Tá? Qual que é o grande lance aqui? Quando a gente fala o fornecedor e consumidor, e também quando a gente vai para concursos, a gente precisa de uma conversa entre cervejeiro, cerveja e juízes. Então o pessoal precisa entender do que a gente está falando. Quer ver uma coisa que acontecia? Por exemplo, essa cerveja aqui do TJ, ele poderia ter inscrito num concurso como uma Berliner Weiss, principalmente cervejarias, né? Chamavam isso aqui de Berliner Weiss com adição de goiaba. Então ele podia inscrever num concurso como Berliner Weiss. Essa mesma cerveja poderia aparecer num concurso como uma Fruit Beer, que é uma Berliner Weiss com fruta, com goiaba. Ela poderia aparecer no mesmo concurso como uma Specialty Beer, por ser uma cerveja ácida. E uma Specialty Beer porque também tem fruta. Então tá vendo que a mesma cerveja estar em pelo menos 3 categorias diferentes. Isso eu tô falando de BJCP, tá? Que sejam duas exatamente com a mesma fruta, mas, claro, são cervejas diferentes, cervejeiros ou cervejarias diferentes. Só que a gente vai ter teor alcoólico um pouco mais elevado. Geralmente, essa aqui tá com 4,9, mas é isso, Berliner Weiss geralmente vai parar ali no máximo em 3 e pouco, 4. Então essa é uma cerveja um pouco mais intensa de álcool e com adição de fruta. Então, o sensorial de uma Berliner Weiss é muito parecido, porque ela tem acidez lática, tem malte de trigo e Pilsen, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um perfil neutro, vamos dizer assim, de fermentação ou de outros elementos que não malte base, né, Pilsen e trigo. Então, aquele gosto de um pouco de... Consomem geralmente com extrato ali de frutas, que vai trazer esse gosto e um pouquinho de dulçor de fruta. A Catarina Sour de sensorial fica parecida, porque tem a fruta. Uma diferença que, como a gente traz a fruta para a fermentação, a gente traz muitas vezes cor de fruta, a gente traz sabor de fruta, mas não muito o dulçor da fruta. Claro que depende de qual fruta que a gente está falando, mas geralmente ela vai ficar mais ácida, às vezes, com sensorial um pouco mais ácido do que uma Berliner Weiss clássica. Mas então, é mais ou menos essa pegada, assim, tá? Mas vamos vendo, vamos ler o que eu tenho aqui do BJCP e eu vou comparar com o que eu estou experimentando, tá? Impressão geral. Então, uma ale de trigo leve e refrescante, de teor alcoólico médio e amargor imperceptível. Acidez assertiva, com destaque no aroma e sabor da fruta, que deve ser adicionada. E pode ser completada por especiarias. Então, beleza, pode ter algo além de fruta, não necessariamente precisa ter, mas pode ter. É uma ale de trigo, a gente percebe, leve, refrescante. Sim, uma carbonatação alta, o corpo dela leve, a gente sente bem. Dá para sentir que ela tem um teor alcoólico leve. Aqui fala de médio, mas é leve, baixo, médio, baixo.
Então a gente pode chegar aqui 4, 5, às vezes algumas podem ser até mais intensas. E amargor imperceptível, exato. Não sente-se nada aqui de lúpulo, né? No amargor, na boca. Nem aroma, nem gosto, nem percepção de amargor. A gente está sentindo a acidez dela mesmo, uma cerveja mais ácida. Para quem nunca tomou, pensa na própria fruta, quando ela é um pouquinho mais verde, que não tem muito dulçor, não tem muito açúcar, mas o azedinho aparece. Ou um suco de limão, assim, tipo, sem açúcar, sabe? É mais essa linha de acidez que a gente encontra, que a gente fala que é acidez lática, né? Que é o azedo. Lembra essas frutas que são mais ácidas, tá? No aroma, ela apresenta um caráter azedo, de baixo a médio, aromáticos característicos da fruta, né? Tem que aparecer, pode ser de baixo a alto, depende. Nota de malte pode aparecer, mas muito baixa, aqui nem aparece. Subprodutos de levedura ale, notas aromáticas e de acetil não são aceitáveis, ela tem realmente uma fermentação limpa e um perfil de ácido lático. Ela tem esse aroma de azedo, assim, né, bem evidente. O aroma da goiaba, bem evidente também. Lembra bastante o aroma da minha cerveja. A minha cerveja era um pouco mais intenso, o aroma de goiaba, pensando no seguinte, talvez, não sei, depois TJ, se quiser falar aí quanto que tu usou de goiaba. Mas sim, eu esperava, depois eu vou falar um pouquinho do processo do que o TJ fez, usando uma técnica, vamos dizer que bem mais simples do que... Mas, de fato, eu esperava aqui mais sensorial de levedura, embora não seja querido para uma Catarina Sour, e tá bem neutro. Eu achei que pelo processo tá. Tem umas notinhas aqui de levedura, tem um pouquinho de éster saindo, que poderia ter menos, mas é muito reflexo da levedura que ele utilizou, é a forma como ele fez. Aparência. A coloração da cerveja pode variar de acordo com a fruta. Aqui, tá? Eu tô falando de goiaba, a gente pensa em goiaba vermelha. Goiaba não dá cor, tá? Depois eu vou explicar para vocês. A minha cerveja de goiaba é bem amarelinha. Isso aqui o TJ fez um artifício para trazer essa cor. Ele queria trazer a cor, então ele mexeu para trazer isso. Depois eu falo como. Mas a cor da cerveja pode, né, aplicar aí um sensorial. A gente pode perceber ela de acordo com a cor da fruta, obviamente. Pensei um pouco que tenha sido pouca lactose, dependendo do objetivo, mas não quebrou muito, tá? Eu acho que tá com um final também bem interessante, tá bem legal, né? Qualquer sensação de aquecimento é inapropriado, porque não é muito alcoólica. A cerveja geralmente é entre 4 e 5,5. Hoje já tem algumas até mais alcoólicas e tal. Da tua cerveja, eu acho que ela tá bem dentro, tá? E assim, eu não ensino a fazer isso na certificação em cervejas ácidas, onde eu ensino toda a base, conceitos de sours, inclusive o passo a passo para fazer esse tipo de cerveja, com detalhes de processos, ingredientes e tudo, né, que vocês podem imaginar. Eu não ensino a fazer como o TJ fez aqui, que é mais fácil. Então hoje eu vou acabar falando do jeito que não é o certo, mas o jeito que a gente começou a fazer, o jeito que é feito, e vou comentar sobre a forma como o TJ fez, utilizando um ingrediente que tem disponível atualmente para os cervejeiros. Eu confesso que eu não tinha utilizado ainda não utilizei, e não tinha experimentado nada com o resultado. Fiquei bem surpreso, positivamente falando, pensando na cerveja que o TJ entregou aqui. E até mais... assim, a receita, pelo que ele falou, essa cerveja aqui é a base de uma vite dele. Então não é nem tanto a cerveja em si que eu faria, o processo de mosto em si, e a fermentação é com uma levedura. Assim, já vou adiantar isso, porque a gente vai começar a falar de ingredientes, e aí vocês vão entender quais são os ingredientes para fazer uma Catarina Sour, e vocês já vão pegar um pouco do que foi aqui. Tá aí, turminha, o S05 que eu fiz ontem à noite já tá trabalhando bonitinha, ó. Daqui a pouco ela já vai para temperatura controlada. E agora nós já estamos começando a outra abraçagem, que eu vou fazer uma
Philly Sour, vou usar uma Philly Sour, fazer uma sourzinha. E uma S33, fazer uma Vit. O Saaz que vou usar na Vit. Esse é o semente de coentro, laranja e limão siciliano. Ali tá os maltes. Ó a nossa panelinha. A água já tá quase chegando à temperatura. Ó. Eu vou aquecer até 70 graus, depois vou arriar os grãos, vou trabalhar na faixa de 65, 66 graus. Beleza? Bora lá então, molecada. Beleza, turminha, então essa é a receita da Catarina Sour de goiaba ali. Eu fiz uma Vitibir, fiz 60 litros de uma Vitibir, né? Usei essa base da Vit e dividi 30 litros. Aí 30 eu usei, fiz a Vit ali, né? Com a adição das raspas de limão e raspas de laranja e semente de coentro. E os outros 30 eu dividi antes da fervura, assim que terminou a mostura, né? Essa ali eu adicionei a goiaba, né? Desidratada, algumas goiabas também natura, né? E também foi a lactose. Então a receita ficou mais ou menos assim. Eu usei 55 litros de água para mostura e 27 litros para água de lavagem, tá? Isso foi para fazer a mostura. Foram 6,750 kg de malte Pilsen, 6,750 kg de malte de trigo, 600 gramas de Munique. Eu usei só para dar uma corzinha mesmo e pegar um pouquinho do malte mesmo, mas foi bem sutil ali. 300 gramas de aveia maltada, né, para dar aquela formação boa de espuma, deixar aquela espuma persistente, um colarinho bonito. A lupulagem ali eu usei 50 gramas de lúpulo Saaz para os 60 litros, só que eu dividi e usei um pouco na Vit e um pouco naquela Catarina Sour ali, tá? Usei 10 gramas de semente de coentro, 20 gramas de casca de raspas, né, da casca de laranja Bahia, sem a parte branca, né, só aquela raspinha mesmo, e 20 gramas de limão siciliano, as raspas também de limão siciliano. Usei uma pastilhinha de Flock, lá por 60 litros. Usei 2 pacotes de S33 para Vitibir e para Catarina Sour eu usei 2 pacotes de Philly Sour. A Philly Sour eu adicionei direto, eu não hidratei antes, tá? E não tem como fazer starter, como eu já tinha comentado antes lá no vídeo, que eu fiz aquela Catarina Sour de mirtilo, e eu tentei fazer um starter para ver se funcionava e não funcionou. Ele acidificou o starter e não acidificou o mosto. Então não funciona, não tem como fazer starter na Philly Sour, tem que ser direto mesmo. Então eu já inoculei direto o fermento, começou a fermentação lática, né? Começou a acidificar, ela acidificou nos primeiros 2, 3 dias e depois ela começou a fermentação alcoólica. Então ela ficou fermentando por 10 dias e aí no finalzinho da fermentação, quando ela estava mais ou menos em 75% de atenuação da fermentação, aí eu adicionei as frutas. Esqueci de falar que ali na Sour, né, eu usei a lactose também. Então eu usei 300 gramas de lactose, né, na fervura, mas eu vou mostrar ali no vídeo já. Então a princípio essa receita foi isso. A Sour ali eu fermentei ela a 25 graus, né, que é uma temperatura boa para fermentação com essa laxância ali da Philly Sour. E depois foi pro Cold Crash, isso. E depois já fui fazendo o controle dela para ver o perfil como é que ficou. E já fiz a carbonatação e botei na garrafa, né? Como eu mostrei ali, ela ficou bonita, ficou perfeita, ficou uma espuma boa, uma formação boa. Uma persistência na espuma também, ficou top. Então, bora lá para a abraçagem lá. Beleza, turminha, então vamos fazer o tratamento da água. Vou usar sulfato de cálcio e cloreto de cálcio. Botar umas graminhas lá para dar uma trabalhada na água. Então aqui, enquanto a água vai aquecendo, eu já vou jogando os sais. Então aqui eu estou aquecendo a água a 68 graus. Quando ela atingir 68, eu vou arriar os maltes, que eu quero trabalhar na rampa de 65. Deixa eu conferir ali.
Isso, eu vou ficar na rampa de 65 graus por 60 minutos. E depois a rampa do mesh out, a inativação enzimática, por 15 minutos a 78 graus. Já apitou ali o meu termostato, já chegou nos 68 graus. Agora eu vou arriar os maltes. Bora lá então. Bom, então aqui eu estou trabalhando com o fundo falso, né? Transfegar essa água aqui lá para cima com a bombinha. Bom, então aqui a bombinha já está circulando para a panela de cima, certo? E aí eu já vou arriar os maltes, os grãos. Vou homogeneizar. E agora eu jogo o restinho dos maltes. Pronto. Agora nós vamos só dar uma homogeneizada, né? Vão ficar bolotas. E agora nós vamos ficar nesta rampa de 65 graus por 60 minutos. Beleza, turminha, então estamos na rampa de 65 graus, que é a rampa de sacarificação. Eu fico recirculando com a bombinha e aqui ela desce por gravidade dentro do Hop Spider. Daqui a pouco vamos para a rampa de inativação das enzimas. A inativação enzimática. Bora lá, molecada. Tocando firme na abraçagemzinha. E aqui continuando a abraçagem, né? Parzinho fazendo a recirculação. Aqui de vez em quando eu dou uma mexida nos grãos, né? Então aqui, ó, mais ou menos a cada 3, 4 minutos eu dou uma mexida nos grãos, né? E aí ele vai fazendo a conversão. Eu consigo uma eficiência maior. Beleza, turminha, então aqui nós estamos no mesh out, na inativação enzimática, certo? A 78 graus. Vamos ficar nesta rampa por 15 minutos e depois vamos para fervura, fazer a lavagem dos grãos e vamos para fervura. Essa aqui é a base da Vitbier. Aí eu vou dividir 30 litros e vou fermentar com a S33. E os outros 30 litros eu vou fermentar, vou acidificar ela com a 30 litros. Eu vou usar 2 pacotes de Free Sour, certo? Fazer a fermentação láctica e depois a fermentação alcoólica. Essa é a Free Sour da Lallemand Brewing Brasil. A Sour eu vou fermentar a 25 graus e a Vit vou fermentar a 19. Tá aí, turminha, estamos já chegando no finalzinho do mesh out, da rampa de 78 graus, inativação enzimática. Aqui a água já está a 78 graus também. Daqui a pouco já faço a lavagem dos grãos e vamos para fervura. Ó, beleza? Bora lá então, molecada. Beleza, turminha, então início da fervura vai 50 gramas. 50 graminhas de saás. Beleza? Seriam 60 minutos, início da fervura. Beleza, turminha, faltando 10 minutos para o final da fervura, foi uma pastilhinha de Whirlfloc. E aí, faltando 5 minutos do final da fervura, nós vamos adicionar o limão siciliano, as raspas de limão siciliano, as raspas de laranja Bahia e a semente de coentro. Faltando 5 minutos para o final da fervura, vai 10 graminhas de semente de coentro, vai 20 gramas de raspas de laranja Bahia e 20 gramas de raspas de limão siciliano. Já joguei o limão siciliano dentro do Hop Spider e a semente de coentro. Para dar cor nesta sour de goiaba, a goiaba não consegue dar cor para ficar uma corzinha vermelha top. Aí eu fiz o que? Cozinhei umas 4 beterrabas, deixei dar uma fervura, separei só o líquido, aí deixei dar uma fervura. Agora eu vou desligar a fervura e vou deixar ela descansando. Quando eu tiver já na fervura do mosto, aí eu vou adicionando esse líquido
Para evitar o terroso, eu vou adicionar umas raspas de limão siciliano, que aí ele evita aquele terroso que a beterraba deixa. Então agora já desliguei o fogo, vou deixar ali paradinho. E depois eu vou, a hora que começar a fervura ali, eu vou adicionando esse líquido vermelho para pegar a cor na sour. Ficar uma sour bonita, né? Esse é o segredo. Ele não vai ficar, a cerveja não vai ficar com gosto de beterraba, né? Porque, como eu falei, eu vou botar umas raspinhas de limão para quebrar esse terroso da beterraba. Então não fica com gosto de beterraba e nem vai ficar com terroso também. Vai mais ou menos 180 gramas de goiaba desidratada. Vamos botar agora no finalzinho da fervura. Então agora faltando uns minutinhos para o final da fervura. Ali eu já dividi o mosto da Philly Sour. Agora eu jogo essas goiabas dentro do Hop Spider junto com aquela goiaba desidratada. Aqui tem mais ou menos umas 5 goiabas para 30 litros. Então ali já joguei a goiaba desidratada e as goiabas in natura também. Agora deixar mais uns 10 minutinhos fervendo ali e já vamos para o finaleirar. 10 minutos do final da fervura vai 250 gramas de lactose. E antes de terminar a fervura, vai aquele suco de goiaba fervido lá. Esse é para dar cor. Ó, eu vou adicionando e vou vendo como que tá a cor dela. Se eu achar que precisa mais, eu vou botando mais. Mas eu acredito que ali já vai dar. Botei mais ou menos uns 200 ml. Não, coloquei 350 ml. Ó, como a cor já ficou. Agora eu vou deixar ela ferver mais um pouco. E daqui a pouco nós vamos desligar e ir para o resfriamento. Então estamos finalizando. Está uma fervura vigorosa, bem potente. Então aqui já estamos finalizando ela. Já vamos desligar e vamos para o resfriamento. A vitezinha ali também já está pronta. Já fiz um irpo. Descansando para ir para o resfriamento também. Beleza? Olha como a cor ficou bonita, ficou top. Então agora finalizando essa abraçagem. Bom, turminha, agora só falta inocular essa Witbier, certo? Já fiz uma propagação da hora ali. Então agora vamos só inocular ela. As outras já estão prontas, já vou mostrar ali já. Pronto, tá aí, turminha. 30 litros de uma Witbier, 30 litros de uma Sour com a Philly Sour e 30 litros de uma IPA com a US05. Agora eu vou botar lá, controlar no freezer. A Philly Sour vai ficar a 25 graus e a IPA vai ficar a 19 graus. Beleza? Bora lá então. Beleza, turminha, então hoje é o dia de adicionar a goiaba. Estou usando 300 gramas por litro e eu vou usar também a enzima Lafazin Arome, que é essa aqui, tá? Eu vou usar 5 gramas de Lafazin Arome para extrair mais aromas e sabores da fruta, beleza? Então agora eu vou jogar direto com o hop bag dentro do fermentador e a enzima junto também, beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então já adicionei ali o hop bag com as goiabas, olha a cor que ela tá. Beleza, turminha, então se passaram-se 12 dias, deixei ela fermentando, adicionei a goiaba. Agora tirei o hop bag com a goiaba e agora ela vai pro cold. Tirei, já sanitizei tudo, né? Tá tudo sanitizadinho. Agora ela vai pro cold. Agora eu vou baixar a temperatura. Ela fermentou a 25 graus. E agora tá indo pro cold. Agora eu vou levar ela para 5 graus. Bom, então aqui já tirei a goiaba do hop bag. Ó como é que tá. Como é que ficou a goiaba depois de tirar da cerveja. Aqui fazendo a transfega da sour goiaba. Olha como é que ficou a cor dela, que lindona. Já estou transfegando ali pro barril.
E vamos fazer a carbonatação dessa menina, essa bruta. Então aqui já terminei de transfegar a sour goiaba. Aqui. Olha como ficou limpinho ali, ficou só o fundinho. Ó, ficou bem limpa. Agora vamos fazer a carbonatação. A carbonatação dessa bruta. Então aqui eu sempre injeto um pouco de CO2 pela lateral e já faço a purga do O2. Faço isso umas 2 vezes. E agora injeto aqui por cima no tubo sifão. E agora entra pelo tubo sifão aqui, ó. Que eu tirei aquela válvulazinha que vai ali dentro, né? Aí ele entra por baixo, passa através do líquido na cerveja e vai carbonatando. Eu injeto 2,5 bares de pressão. Amanhã injeto mais 2,5 e no terceiro dia mais 2,5. 2,5 de pressão. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas ali que eu dei, certo? Que ali na cor eu usei a beterraba, né? Pra fazer essa... para chegar nessa cor, né? Porque a goiaba ela fica muito pálida, a cor dela e tal. E aí eu fiz cozinhei uma beterraba, deixei aquele líquido separado lá e depois dei uma fervida e fui adicionando lá na fervura do mosto, até eu chegar à cor que eu queria. Então foi mais ou menos essa cor que eu cheguei aqui. Eu vou deixar aqui a foto, que eu tirei a foto, não fica melhor, você consegue perceber melhor a cor dela. Ela não apresentou terroso, não apresentou aroma de beterraba ou coisa parecida, tá? Ela ficou bem o aroma e o sabor da goiaba mesmo, tá? Da beterraba não percebe nada. E ficou top. A receitinha fácil de fazer, foi bem tranquila. Fermentação também tranquila, a mostura também foi bem tranquila. Então tá aí a dica, tá? Com uma cervejinha top. A acidez dela ficou uma acidez aceitável para quem ainda não está acostumado com o estilo Sour, Catarina Sour, a Berliner Weiss e tal. Então ficou uma acidez bem aceitável, tá? Para quem quer começar nas cervejas ácidas ali. E eu vou deixar ali também na descrição o linkzinho lá das cervejas ácidas do Daniel. Tá? Quem quiser fazer do método Captor Sour lá, que é o que ele ensina lá no curso dele de cervejas ácidas, aí segue o nosso amigo Daniel lá do Concerveja, beleza? Então galera, foi isso. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, dá aquele like maroto lá e façam uns comentários ali, certo? Qualquer dúvida lá sobre essa receita eu sempre respondo ali e passo o feedback pra galera, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cheers!